Estamos aqui com mais uma edição do podcast da Grêmiopédia, a história do Grêmio em áudio. Hoje com Maicon André, Diego Saltão e eu, Júnior Moraes. Hoje vamos falar sobre a história de Grêmio versus Flamengo. Relembrando um pouco o histórico de Grêmio e Flamengo, vamos chamar agora o Maicon para falar um pouco sobre esse histórico confronto que começou em que ano mesmo? Então, Júnior, o confronto do Grêmio com o Flamengo começou em 1937, mais precisamente no dia 9 de setembro. O Grêmio enfrentou naquela oportunidade o Flamengo em jogo amistoso, foi no estádio da Baixada, o estádio do gremista na época. O Grêmio empatou aquela partida em 1-1. O gol do Grêmio foi marcado por Torelli e o gol do Flamengo foi marcado por Caldeira. De lá pra cá, o Grêmio fez vários enfrentamentos com o Flamengo, Júnior. Bom, interessante ressaltar que o Grêmio, neste ano, a gente fala que esse jogo era um jogo amistoso, mas lembrando que o que tinha de maior que um clube poderia alcançar contra times de outras cidades era um jogo amistoso, né? Diego, o que tu tinha? Tu tinha um comentário sobre essa partida, né? Na verdade, essa partida do Grêmio e Flamengo tem um dado interessante, né? Se nós analisarmos, o Grêmio não tinha grandes nomes nesse período, né? Que, na verdade, esse é um período em que se inicia aquele momento do Inter rolo compressor, né? Começa a se formar aquele time que foi o time que foi o destaque do Rio Grande do Sul no período. Durou uma década, mas a década anterior tinha sido do Grêmio, né? Na verdade, desde a fundação até os anos 20, meados dos anos 30, o Grêmio tomou conta do futebol do Rio Grande do Sul, ou pelo menos local, porque era uma questão até de dificuldade de locomoção e tudo mais, e naquele período ainda teve os clubes do interior que eram muito fortes, mas o que eu digo assim, em relação ao Flamengo, que já era uma equipe consolidada no período, o Flamengo inclusive tinha um jogador chamado Leônidas. O Leônidas, naquela época, o Grêmio jogou em 1937 contra o Flamengo. Em 38, esse jogador, Leônidas, foi considerado o melhor jogador da Copa do Mundo de 38. Então o Grêmio, naquele momento, enfrentando o considerado por muitos melhor clube do Rio de Janeiro, ou pelo menos um dos melhores, também o Fluminense era muito forte, fez um resultado muito interessante dentro dos seus domínios, né? Agora, seguindo um pouco, vamos relembrar alguns confrontos históricos, né? Uns jogos marcantes contra o Flamengo. O que tu traz pra nós, Maicon? Nós temos aqui alguns jogos muito legais contra o Flamengo, principalmente em jogos que envolve períodos de mata-matas. A gente tem vários enfrentamentos contra o Flamengo em Copa do Brasil, mas eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, sobre isso. Eu destaco um jogo que o Grêmio fez com o Flamengo, que eu acredito que seja um dos mais importantes aí, vai dar pra gente comentar um pouquinho, que é o jogo de 1982. O Grêmio e o Flamengo fizeram um jogo muito importante, que foi válido pela final do Campeonato Brasileiro daquele ano. Muito interessante, né, porque foram 3 partidas, né, que marcaram esse confronto nesse ano. A final em si, né, foram 3 partidas. Ela teve o primeiro jogo no Rio de Janeiro e os 2 últimos em Porto Alegre. Sim, os 2 últimos jogos foram em Porto Alegre. O Grêmio empatou com o Flamengo em 1-1 no estádio Maracanã, isso em 18 de abril de 82. Veio para Porto Alegre jogar no Estádio Olímpico, fez um 0-0 em 21 de abril, e em 25 de abril fez o jogo decisivo contra o Flamengo. O Flamengo ganhou do Grêmio por 1-0. Mas tem um dado interessante, né? Esse foi um jogo em que teve um dos, considerado pela mídia esportiva, não pela torcida do Grêmio, um dos maiores vexames de arbitragem da história do futebol brasileiro, que foi o jogador Andrade tirando uma bola que seria gol do Grêmio de dentro do gol. E o juiz nada marcou, simplesmente mandou o jogo seguir, e por esse motivo ali o Grêmio teve um prejuízo incalculável, né? Que foi a perda do título brasileiro de 82, o Grêmio que era o então campeão brasileiro daquele período. O Flamengo, seria inclusive, um bicampeonato, né? Seria o bicampeonato consecutivo, no caso do um ano seguido do outro, do Grêmio, né? E seguindo o histórico de confrontos, no ano seguinte tivemos mais 2 embates contra o Flamengo, mas daí válido pela Copa Libertadores, né? Antes de nós falarmos ali a respeito da Libertadores em 83, né, que o Grêmio também fez alguns confrontos com o Flamengo, só queria destacar que nesse primeiro confronto do Grêmio contra o Flamengo em 82, no Maracanã, o Grêmio saiu ganhando a partida, né, com o gol do Tonho Gil, isso aí já no final do segundo tempo, praticamente, 38 do segundo tempo. Isso. E o Zico Flamengo empatou fazer com o Zico. um golaço, né, gente, no final. Nossa, foi aos 44, né? Quem pegar o vídeo dessa partida e olhar, foi um golaço de dar balãozinho dentro da área e fazer o que queria com a nossa zaga. Ali, o Flamengo ganhou o era campeonato. muito superior, né? O Flamengo que era considerado muito superior ao Grêmio. Na verdade, o próprio São Paulo de 81 era considerado superior ao Grêmio. E aí um fato interessante, que a mídia e a própria
comunidade ali do futebol sempre teve esse problema aí de ficar menosprezando o Grêmio, né? Grêmio que inclusive saiu do Brasil e foi jogar contra o Cosmos dos Estados Unidos. O então treinador do Cosmos tinha mencionado que o Grêmio não era a equipe de ponta do futebol brasileiro, que preferia enfrentar o São Paulo. O Grêmio foi lá e fez 3-1. O Cosmos que contava com Pelé e outras grandes estrelas, na verdade, no caso, o Grêmio não tomou conhecimento do Cosmos, né? Porque foi um passeio. Eu acho que realmente isso provavelmente vai gerar alguns programas aí para nós conversarmos sobre isso, e que é o Grêmio fazendo amistosos, seja pelo Brasil, seja no exterior, o Grêmio sempre tendo uma presença marcante, né? Sempre deixando um legado por detrás, né? Se nós citarmos o Flamengo mesmo, eu acho que nós vamos falar sobre esse jogo nos anos 50 ali, o Grêmio foi o primeiro clube a vencer o Flamengo no Maracanã, sendo um clube de fora do Rio de Janeiro, né? Então, sim, o histórico do Grêmio contra o Flamengo, ele é muito interessante. Se pegar o histórico do Grêmio contra o Flamengo, tu pega do período de 1937 e vai até os anos 70 pro Flamengo ganhar o primeiro jogo contra o Grêmio. De 37 até os anos 70 pra primeira vitória do Flamengo. O Flamengo foi ganhar o primeiro jogo em 1970, foi um amistoso, inclusive no Estádio Olímpico, né? Isso já era a 9ª partida do confronto e o Grêmio não tinha perdido pro Flamengo ainda. Sim, e depois daquilo ainda o Grêmio empilhou mais uma sequência, que foi de 5 jogos sem perder pro Flamengo. E muitos dele fora de casa, né? Grande maioria, né? Sim, o Grêmio, na verdade, assim, se a gente analisar o Grêmio comparando, claro que depois a gente vai comentar mais aprofundadamente isso, mas o Grêmio comparando com os clubes do Rio de Janeiro, Grêmio e Flamengo, assim como o Grêmio e o Botafogo, tem um equilíbrio, mas é um equilíbrio que o Grêmio construiu um histórico muito bom em grandes momentos do Flamengo. Por exemplo, se nós formos analisar anos 80, foi o auge do Flamengo. O Flamengo de 81 foi campeão mundial, então era um período muito forte com o Zico, e o Grêmio teve placares muito elásticos, né? Se for considerar ali, até pela Copa Libertadores, analisando 83, quando o Grêmio conquistou o título, o Grêmio ganhou do Flamengo no Maracanã por 3-1. Tu relembrou que em 81 o Flamengo foi campeão mundial. A gente teve um confronto que é uma coisa muito interessante da nossa história, da história do futebol brasileiro, que foi no dia 21 de maio de 81 contra o Flamengo, que era a Copa Punta del Leste, que o jogo foi decidido no cara e coroa, né? E valia taça. Infelizmente o Grêmio, quando o assunto é pênaltis e sorteio, não tem tanta sorte como na bola rolando, né? Esse jogo de 81, né? Esse jogo de 81, o jogo terminou 1-1, né? E foi pra disputa de pênaltis e os dois times estavam calibrados ali na cobrança de pênalti e avançou para as alternadas, e o jogo estava em 7-7 quando os dirigentes interromperam o juiz, as cobranças de pênalti, pediram para parar o jogo e vamos fazer um sorteio, porque senão tá ficando muito longo isso, e a gente vai fazer um sorteio para ver quem que vai ser o campeão. Algo que eu imagino se fosse nos nossos dias e a FIFA fosse pegar um campeonato desses, jamais eles iam validar um campeonato assim, né? Acredito que veio a informação dizendo que o churrasco estava pronto e que a galera tinha que ir de uma vez, né? Em Punta del Leste, aproveitar o final de semana. Só pegando um gancho desse episódio da moedinha que nós perdemos pro Flamengo, isso foi em 81, né? Em 1960, quando era disputada a Taça Brasil, o Grêmio enfrentou o Coritiba nas primeiras fases da Taça Brasil, e foram 2 empates, né? Tanto em Coritiba quanto no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre nós empatamos com o Coritiba e foi para um terceiro jogo, que foi um jogo de desempate. E teve um novo empate, né? No tempo normal. Na prorrogação de 30 minutos também teve empate, e não era previsto pênaltis, né? Porque pênaltis também era uma coisa que naquela época ainda era uma novidade, tava bem no início, tanto que o Grêmio foi jogar a primeira disputa de pênaltis nos anos 70, né? E nesse jogo... não fez falta. Fez falta. Não precisava ter. Puxando a história dos pênaltis, né? Teve, inclusive, no início dessa ideia de cobrança de pênaltis, teve protesto, né? De jogadores que iam cobrar o pênalti, estavam propositalmente pra fora do gol, num tom de protesto contra os pênaltis. Isso aconteceu, se não me engano, na Inglaterra, inclusive. Então é uma situação que nesse período inicial era muito mais fácil ser o sorteio da moedinha ali do que essa disputa de pênaltis. Eu acho que é interessante o registro nesse jogo com o Coritiba. Quem foi jogar a moedinha foi o então presidente da Federação Gaúcha à época, e o Grêmio saiu classificado com a moedinha. Ele escolheu o lado da moeda, ele mesmo jogou a moeda e o Grêmio se classificou. Não, eu acho que teve choro, hein? Mas interessante, vocês falaram ali dos protestos do
dos pênaltis no início, eu vi alguns vídeos do futebol americano, né, futebol jogado nosso, mas nos Estados Unidos, que eles faziam tipo uma espécie, porque lá eles não eram acostumados com os esportes que terminassem empatado. Então no final da partida, se terminasse empatado, eles faziam tipo uma disputa de pênaltis, mas o jogador saía com a bola dominada do meio campo, tinha que driblar o goleiro, era algo bem interessante, dá uma olhada assim, um dia parar e olhar no YouTube, é muito interessante, mas eu não sei como é que chamava isso e nem quanto tempo durou, mas tem alguns vídeos interessantes sobre isso. Tem um monte de regras que eram utilizadas, né, o gol, aquele que eles chamavam de gol da morte, né? Que era o também, eu ouvi falar já Golden Goal também, né? Gol de ouro. Que Copa de 98. Inclusive foram regras que foram utilizadas e que acabaram descontinuadas, mas essa questão dos pênaltis acabou que consolidou, né? Mas sem dúvida nenhuma pro Grêmio, se for fazer uma análise histórica, aí os pênaltis não favoreceram em bons momentos da história. Nós já perdemos grandes oportunidades, a mais destacada, sem dúvida, foi o Mundial de Clubes de 95. Né? Mas ganhamos a Recopa. Com certeza, no armário, faixa no peito. Mas eu digo assim, o peso do histórico de pênaltis, ele acaba não sendo favorável. Daqui a pouco na moedinha tinha sido melhor. Eu acho que foi um baita talento pra torcida do Grêmio ganhar uma disputa de pênaltis num campeonato tão importante quanto a Recopa, né? Isso é uma coisa que por muito tempo vai ser lembrado. Porque realmente o nosso histórico em pênalti é pavoroso, né? Mas ganhar um campeonato, isso daí tem um efeito que, olha, eu troco esse campeonato que nós ganhamos pela umas 4 Copa do Brasil que a gente foi eliminado nos pênaltis, tranquilo aí. 83, o Grêmio se depara com o Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Faz o primeiro jogo dentro do Olímpico, empate 1-1 e faz o segundo jogo no Maracanã. Alguém pode ressaltar um pouco mais sobre esses jogos, por favor? A primeira coisa que eu ressalto é Grêmio e Libertadores é outro nível, né? Não se compara. Quando o Grêmio enfrenta o Clube Brasileiro pela Libertadores, até trazendo um dado histórico, o Grêmio só tem revés em Libertadores contra clubes brasileiros, contra Cruzeiro e Vasco. São os dois clubes que têm mais eliminações na verdade, o Vasco enfrentou o Grêmio no ano que ele foi campeão, né, em 1998, e o Cruzeiro em 90 também. Em 90, inclusive, mas eu digo, ganhamos o ele Supercampeonato Brasileiro, né, sim? que a gente jogou na fase de grupos com eles. Em 90 valia a taça, né? Isso, valia a taça, e daí no Grêmio, na verdade, jogou contra eles, mas não foi uma questão de mata-mata, né? Não, só fase de grupos. Aí que tá, foi na fase de grupos, mas eu digo assim, em mata-matas, o Grêmio tem um enfrentamento superior a praticamente todos os grandes do futebol brasileiro que já enfrentou. Corinthians em 96. Contra o Botafogo em 2017, então o Grêmio tem um histórico muito favorável, e aqui só mais um dado, né? O Grêmio em 83 enfrenta o Flamengo, ganha do Flamengo no Maracanã por 3-1, e aquele Flamengo já não tinha Zico, né? Tem esse revés, mas era um time que tinha grande parte do elenco do campeão brasileiro, ainda estava nesse time quando enfrentou o Grêmio em 83. Dá pra dizer que a gente vingou a perda do brasileiro nessa eliminação do Flamengo pela fase de grupos? Não, sem dúvida. A gente foi campeão da Libertadores. Na verdade, todos os caminhos levam a Libertadores pra levar o Mundial, né? No início do Campeonato Brasileiro, a gente jogava gauchão pra ganhar, pra ir pro Brasileiro, pra ir pra Libertadores, pra ir pro Mundial. Que na verdade, assim, a história do Grêmio é Libertadores. Exatamente. Eu queria destacar uma coisa aqui, em 81 nós ganhamos o Campeonato Brasileiro em cima de São Paulo, e em 82 nós jogamos a primeira Libertadores. Em 82 nós conseguimos vencer o Peñarol, que seria o campeão depois, né? O Peñarol foi o campeão de 82, e nós fizemos 3-1 em Porto Alegre no Peñarol campeão. E sobre esse jogo com o Flamengo em 82, né, que a gente teve o revés aí do 1-0, né, na final do Campeonato Brasileiro. Do 1-1 praticamente. Tirando se não tivesse a mão do Andrade, ia ser 1-1 pelo menos. Se tivesse o VAR, hein? Infelizmente não tinha o VAR. Mas o no futebol, né, cara, poderia ser que o juiz realmente desse o pênalti e o Grêmio batesse pra fora, que nem na final do Brasileiro anterior. Na verdade, a ideia toda eu prefiro a ideia do quando nós temos uma situação em que o dentro de campo não foi feito. Agora, quando é no apito, eu não consigo desassociar a ideia de que foi um prejuízo. O Grêmio teria marcado aquele gol se não tivesse aquela mão, a bola tava entrando, então um prejuízo muito grande, né? E existia um equilíbrio muito grande, porque assim, o Grêmio era o desacreditado, mas o Grêmio era muito forte. Já naquele período, o Grêmio era muito forte. O Grêmio foi campeão brasileiro em 81, manteve uma base, foi vice-campeão brasileiro em 82, como disse o Michael, enfrentou o Peñarol, que ia ser o campeão, ganhou do Peñarol, e em 83 foi lá e ganhou a Libertadores e o mundo. Então o Grêmio era um clube muito forte. Só um detalhe para 82, ganhamos do Peñarol
Peñarol e fomos o único clube que ganhou do Peñarol na Libertadores, que ele foi campeão, hein? Sim. Esse é um detalhe que a gente tem que ressaltar. É isso que eu digo, então imagina só se naquela situação do Andrade, em específico do Andrade, tivesse sido marcado um pênalti, por exemplo, mesmo que o Grêmio chutasse pra fora e expulsado o jogador, né, que é o que se espera, qual seria a situação? Eram 12 equipes extremamente equilibradas que fizeram enfrentamentos importantes. Possivelmente o Grêmio teria, dentro dos seus domínios, avançado, tentado buscar o gol e buscar o título, né? É uma situação que haveria um desequilíbrio dentro do jogo indiscutível. E não foi dada essa oportunidade, né? Porque simplesmente o Grêmio foi garfado naquele jogo, né? Antes que tem nos títulos do Flamengo, né? Nesse especial. Nesse especial indiscutível. Tava falando de questão de elenco, né? O Grêmio tinha Leão no gol em 82, tinha De Leão na zaga, tinha Batista de volante, Paulo Isidoro, tinha no ataque só Renato Portaluppi e Baltazar. E o Tarciso, né? Tarciso não tava nessa partida da final aqui, mas tava no elenco. Não, mas eu digo... Ele era do elenco. Tava no elenco. Era um timaço. O Tarciso, ele era quase que um eterno reserva no Grêmio em algumas decisões, assim, se a gente pegar ao longo da história. Mas tinha na Libertadores, ele entrava no segundo tempo, marcava, sabe? É que depende do período, né? Depende do período. Esse já é um período final ali dele, né? Teve épocas que ele foi titular absoluto, né? Foi titular absoluto. Depende muito da questão do período. Esse período, sem dúvida, né? Ele jogou muito tempo no Grêmio, né, gente? De 73 até 86. Não, imagina, é uma vida no Grêmio. Tu não encontra mais, hoje em dia, jogadores que fiquem tanto tempo num clube. Nós estamos falando de 13 anos. Não, e existe hoje em dia uma pressão para que o jogador saia. Quando o jogador fica muito tempo no clube, esse jogador tá muito tempo, já tá terminando o tempo dele, já tá na hora de sair. Acabou o ciclo. Acabou o ciclo. Eu preciso de novos ares, novos desafios. O próprio jogador sai com esses tipos de discurso. Então não existe uma ideia de carreira dentro de um clube. Parece que depois de um tempo o próprio jogador sente que aquilo não tá sendo produtivo para a carreira dele, que precisa dar um up ou fazer uma revolução dentro ali para sair. Então acaba não se construindo essa história bonita aí, e por isso que hoje em dia não se tem aqueles jogadores que marcaram 1000 gols por um clube, porque é difícil o cara ficar dentro do time, né? Simplesmente passam 1, 2, 3, 4 anos e já querem tirar o jogador do clube. Que o Tarciso, que futuramente será tema do nosso podcast, ele atuou de 73 até 86. E nesse período, ele passou por uma década, quase que uma década, sem títulos. Que ele foi ganhar, assim, o primeiro título de expressão nosso em 77. E tu imagina, ele passou ali 4 anos ali lutando para ser campeão e depois ganhamos, vendo o Inter ser campeão, empilhando títulos ali, né, nacional. A gente ganhou o título de 77, perde 78, ganha 79 e ainda estamos ali, né, cara? Estamos aí no gauchão e o Inter já é tricampeão nacional. Ele vem com a redenção em 81, 82 vice, 83 Libertadores, Mundial e sai em 86 no Grêmio Show, no início do Grêmio Show. 84 vice da Libertadores também. Sim. E a partir de 85 o Grêmio começou a empilhar gauchão também. O Grêmio ganhou praticamente todos os gauchões a partir dessa época aí, né? A partir de 85, né? Ele sofreu, com aquele... E o time do Grêmio dos anos 80 não era um time ruim, tinha grandes nomes, mas ele sofreu um período ali que o Inter conseguiu ali uma arrancada que o Inter teve, que eu tava citando. O Inter foi octa, né? De 69 até 76. Como eu tava citando ali, né? Os anos ali 40 foram do Inter, os anos iniciais até os anos 30, meados dos anos 30 até meados dos anos 40, 50 foram do Inter. Depois, só nos anos 70 eles voltaram. Eles têm aqueles lapsos deles, né? E dentro desses períodos dos lapsos ali, o coitado do Tarciso, que era um grande jogador, caiu dentro desse período ali de hegemonia, que durou pouco. Eu acompanhei o Tarciso, sei que ele era centroavante, lógico, nem tem como ter acompanhado, só de ouvir falar, mas eu acredito que aguerrido como o Ramiro em campo hoje, né? Pelo que eu ouço muito. Como um jogador era um time, aquele time dos anos 70 era um time, como os times desse período, né? Era time que honrava a camisa, né? Mas era um time que sofreu muito. Existem documentários, inclusive, sobre esses períodos históricos, tem alguns, inclusive, no nosso canal, que eles mencionam que, olha, nós passamos muito trabalho, nós sofrimos, nós não queríamos sair de casa, nós nos sentimos mal porque perguntavam quantos títulos a gente tinha ganho e a gente não tinha ganho o título. E a gente era um bom time, a gente sabia, só que chegou num período que o Grêmio construía o grande time, só que era tanta derrota sofrida nesse período, nos anos 70, era tanta derrota que o jogador não sentia confiança. E essa confiança foi construída em 1977, que foi onde o Grêmio montou um time
com o objetivo de vencer. Foi lá, ganhou e dali em diante recuperou, não só recuperou a hegemonia no Rio Grande do Sul, como no planeta inteiro. Pra se ter uma ideia, fazer um paralelo com o atual, remete ao que a gente passou agora, na última década. Que tu vê o arquirrival que não tinha nunca, que apesar do nome, só tinha o nome de internacional, nunca tinha ganho nada fora das terras tupiniquins, ganhou o mundo, né? E nós ali, no ostracismo, tentando ganhar deles. Hoje já tá diferente, né? Foi o período de uma questão até econômica, né? Maus contratos que foram feitos ali, o Grêmio acabou ficando com dívidas que dentro de uma realidade financeira não deveria acontecer. Então foi um clube que muitos dirigentes falavam de fechar as portas, né? E esse período ali que nós tivemos também bons times, inclusive fomos vice-campeão brasileiro, fomos vice-campeões da Libertadores, isso em 2007 e 2008. Foram dois momentos que nós tivemos elencos aguerridos, elencos que eram pelo menos acima da média dos outros anos, e a gente não conseguiu ali dentro da realidade superar o arquival que passou pelo melhor momento da história deles, tá? Ficou de 2006 até 2010 e depois voltou para ser o Internacional. Vou aproveitar aqui o gancho que o Maicon deu do ano de 84, onde nós fomos vice da Libertadores. Vice da Libertadores, pra quem não sabe, até o início dos anos 90, o campeão entrava na segunda fase da Libertadores, que era chamado na semifinal, né? Que era quando já entrava num triangular, que já era semifinal classificatória pra final. E a gente entra no grupo que tava o Flamengo. E a gente faz jogos contra o Flamengo. Qual outro clube agora não me recordo, vocês já vão me dizer. E assim que a gente acaba empatado com o Flamengo e tem que fazer um jogo pra desempatar. Como nós tínhamos melhor campanha, acabamos levando. Mas a gente fez um jogo no chamado campo neutro, que pra mim, campo neutro contra o Flamengo deveria ser, sei lá, Paraná, a terra do Maicon aí, onde o Maicon mora hoje. Mas não, foi no Pacaembu, imagina, a meia hora do Rio de Janeiro. Campo neutro. Não, eu só comentando ali o triangular do Grêmio em 84. O triangular do Grêmio foi Grêmio, Flamengo e Universidade Los Andes. Inclusive Universidade Los Andes, que foi o jogo em 9 de julho de 1984, que o Grêmio fez o maior placar que ele tem na história da Libertadores, que foi 6-1, né? A Universidade Los Andes sofreu um pouco nas mãos do Grêmio e do Flamengo nesse período. O Flamengo, inclusive, ganhou deles, que na verdade é um time da Venezuela, né? Geralmente a Venezuela não tem muita tradição, principalmente enfrentando grandes polos como a Argentina e Brasil, e nesse período o Grêmio se classificou na questão dos critérios, né? Teve 14 gols pró contra 9 do Flamengo e foi fazer a final contra o Independiente, aquela final ali que o Grêmio infelizmente acabou perdendo. Depois a gente jogou contra o Independiente mais de algumas vezes, inclusive vai ter podcast sobre Independiente no futuro, e nós vamos trazer aí para mostrar que a gente equilibrou e virou a balança em relação ao Independiente. Tem um jogo do Grêmio contra o Flamengo nessa Libertadores, que acho que é bem importante destacar, que foi em 26 de junho. O Grêmio ganhou do Flamengo de 5-1 em Porto Alegre, e dois dados interessantes sobre esse jogo. O primeiro é que o Tita tinha jogado em 83 no Grêmio, e em 84 voltou pro Flamengo e tomou 5-1 do Grêmio. Outra coisa, no final do jogo foram entrevistar o Zagallo, que era o treinador do Flamengo à época, e ele falou assim: pois é, eu acho que 5-1 foi um pouco demais. Achou que o Grêmio tinha feito gol demais. Aí entra aquela coisa que eu falei pra vocês. Grêmio em Libertadores é outro nível, não se compara. Grêmio e Libertadores, os clubes brasileiros tremem. São poucos os clubes brasileiros que podem dizer: olha, nós temos mais vitórias que o Grêmio em Libertadores, nós eliminamos o Grêmio em Libertadores e eles não nos eliminaram. São 2 dos 12 grandes que podem dizer isso. É verdade. O Grêmio empatou com o Botafogo 1-1, primeiro jogo em 1996, no Rio de Janeiro. No jogo da volta ganhou 2-0, classificou. E daí a gente foi pra um jogo, daí você falando em Pacaembu, no jogo do campo neutro de 84, né? Em 96 nós enfrentamos o Corinthians no mata-mata, e no primeiro jogo nós ganhamos no Pacaembu de 3-0 do Corinthians. 2 gols de Jardel, que ninguém marcava, e um gol de Paulo Nunes. Se vê que a gente tá falando aqui sobre o histórico Grêmio e Flamengo, e a gente tá indo por ordem cronológica, e a gente pega períodos em sequência de períodos com vários jogos importantes, que é um dos maiores clássicos interestaduais do Brasil, e aí nós chegamos ali no período passando esse período aí de 84, a gente chega lá em 89, a gente tem um placar bem elástico, né? 89 pela Copa do Brasil, que o Grêmio inclusive foi campeão, que é o placar de 6-1 contra o Flamengo. 6-1.
Exatamente. Só retomando aqui assim, ó, vou repassar rapidinho. Saindo de 84, daí nós temos confronto só em campeonatos brasileiros. Daí a gente segue empatando, ganhando, nada de que faça muita diferença para nenhum dos dois lados. Nenhum mata-mata, nada que valesse taça até então. E chegamos na Copa do Brasil de 89. É o primeiro jogo no Maracanã, um jogo num campo muito chuvoso, muito ruim. 3 minutos do primeiro tempo, Sérgio Araújo fez 1-0 o Flamengo. O Grêmio começou o jogo perdendo de 2-0, na verdade. Tomou um gol do Nando também aos 15 minutos. Foi fazer o primeiro gol aos 41 do primeiro tempo com o Paulo Egídio e empatou só no segundo tempo com o Luiz Eduardo. Final 2-2. Termina trazendo do Rio de Janeiro um empate. Com um empate em Porto Alegre, alguém pode me dar a escalação do Flamengo? Porque eu acho que tem um jogador bem interessante que a gente pode ressaltar nessa escalação. Que foi o 6-1. Vamos lá, alguém, por favor? No jogo do 6-1, o Grêmio jogou com Mazzaropi no gol, Alfinete, Luiz Eduardo, Wilson, Elcio, volantes Jandir e Lino, meio campo do Grêmio Cuca e Assis, ataque com Kita e Paulo Egídio. O time do Flamengo era Cantarelli no gol, Leandro Silva, Júnior Baiano, Fernando, Leonardo, volante Ailton, meio campo com Júnior, o eterno Júnior do Flamengo, né? Eu acho que é esse que você quer destacar. Hoje é esse que eu queria chamar a atenção, né? O Júnior, que hoje é comentarista, né? Dos canais Globo. Meio campo Júnior e Marquinhos, ataque do Flamengo era Sérgio Araújo, Nando e o Zinho, que depois também veio jogar no Grêmio e foi campeão da Copa do Brasil em 2001. Zinho em campo é goiada, mas sempre pro Grêmio. O técnico do Flamengo também é outra coisa interessante. O técnico deles era Tele Santana, olha, que tinha treinado o Grêmio e sido campeão gaúcho, né? O Tele Santana foi um dos principais, se não o principal nome de 1977, né? Foi aquele que entrou e colocou na cabeça do time. Vamos ganhar do Internacional. E foi o início da revolução. Só pra se ter uma ideia desse Flamengo de 89, ele foi campeão da mesma Copa do Brasil um ano depois. Pouca coisa não era, né? Porque a gente sabe que pra se construir um título tem que ter um legado que vem de ano a ano. Não é só a Copa do Brasil, eles ganharam o Campeonato Brasileiro no início dos anos 90, teve um 3-0 no Botafogo. Deixa eu só me recordar aqui qual que foi o ano. Mas isso a gente já recupera o Brasileiro de 92, então eles ganharam a Copa do Brasil em 90 e em 92 eram campeões brasileiros. Aí, ó. Não é pouca coisa, né, gente? Vamos combinar. E tu tem um meio campo com Júnior, Marquinhos, ataque de Zinho. Zinho tava começando, realmente, a gente tem que salientar. Mas o goleiro era o Cantarelli, mas muito conhecido. Mas o Zinho jogou a Copa de 94, né? Só pra gente ter uma ideia também. Tetracampeão, né? O Zinho é um dos atletas que mais ganhou campeonatos nacionais no Brasil. Seguindo, então, com o confronto, chegamos ao ano de 92. Passamos por mais alguns confrontos no Brasileiro. O ano de 92, nós temos a Supercopa Sul-Americana. Ô, Diego, refresca a mente do pessoal dizendo o que era a Supercopa Sul-Americana. Bom, a Supercopa Sul-Americana foi um dos torneios, acredito eu, mais bem sucedidos aí desses torneios de segundo escalão que a Conmebol já fez. Ela reunia os campeões dos anos anteriores, né, geralmente dos anos anteriores, depende muito da edição da competição, e reunia esses campeões da Libertadores da América na disputa do título da Supercopa, que seria, vamos dizer, equivalente à Copa Sul-Americana de hoje em dia, né? Teve alguns anos, por exemplo, que o Vasco, por exemplo, em 97 foi convidado como campeão do Campeonato Sul-Americano dos anos 40, que ele tinha conquistado, mas geralmente era só com campeões da Libertadores. É interessante essa situação, o Grêmio tem na questão de mata-matas, isso nós vamos falar mais pra frente, mas essa Sul-Americana que o Flamengo nos elimina em 92 era de um período bem complicado do Grêmio, né? Que foi o período do rebaixamento. Sim, um dos piores períodos políticos do clube, dá pra se dizer. Sim, e nesse ponto ali, boa parte se deve a isso, né? Foram eliminações ali que o Grêmio teve esse problema também mais pra frente em outros mata-matas, que o Grêmio pegou o Flamengo em períodos em que tava com turbulência, seja dentro ou fora de campo, né? E essa Supercopa de 92 foi bem no meio desse período ali que o Grêmio deu uma oscilada nos anos 90 que foi, no resumo da ópera, muito bom, né? O Grêmio em participações aí nesse período foi bem complicado, os campeonatos que o Grêmio participou a nível internacional, né? 1992, Copa Conmebol, tomou 4-0 do Nacional. Pra falar a verdade, pessoal, as Copas de segundo
escalão, a gente nunca foi bem, sabe? Aqui a gente foi mais longe, a gente foi semifinalista. Na verdade, comentando, eu discordo num ponto específico. Não é bem esse termo que eu utilizaria. Na verdade, não é o Grêmio não foi bem, na minha visão. É, o Grêmio nunca deu importância. Ah, a verdade isso aí é priorizou, porque o Grêmio tinha Libertadores. O Grêmio faz isso. Pode parecer, o Diego tá querendo dar uma desculpa, mas não é. A realidade é essa. O Grêmio faz isso hoje. O Grêmio não fazia isso só lá no período dos anos 90, só no período dos anos 80. O Grêmio sempre fez isso e faz isso hoje com o Campeonato Brasileiro, muitas vezes. Não, tem a Libertadores. Mas cada vez que a gente tem que disputar uma Sul-Americana, é o time C. É o pior time. Eu digo assim, analisem o seguinte ponto. O Grêmio tá disputando um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, porque esse período ali, o período dos anos 80 e 90, o Grêmio disputa Libertadores, né? Claro que não pega o mesmo período da Supercopa no período dos anos 80, mas nos anos 90 sim. O Grêmio disputa diversas Libertadores, no mesmo período que disputa a Sul-Americana, que disputa o Campeonato Brasileiro, que disputa a Copa do Brasil, que o Grêmio chegou em diversas finais. Então, assim, eram competições, e esse período ali vai pegar a Supercopa Sul-Americana ou Supercopa Libertadores, como preferirem, a Copa Comebol, Copa Mercosul. Essas competições eram competições que eram em sequência a esses outros campeonatos. Então o Grêmio ia por prioridades. O Grêmio sempre foi assim. Vai Libertadores, depois Copa do Brasil, depois Campeonato Brasileiro, e assim vai. O Grêmio é assim na sua história. Então, essa questão de não ganhar essas competições de segundo escalão é muito porque o Grêmio não se interessou. E aí um ponto interessante, trazendo só um dado que é extremamente interessante a respeito dessas competições de segundo escalão. O Grêmio abriu mão de disputar a Copa Interamericana. Abriu mão da disputa da Copa Interamericana em 1995, como campeão da Libertadores. O Grêmio foi o vice, na verdade, né, que foi o Atlético Nacional a disputar e ganhou do Saprissa. O Grêmio simplesmente não teve interesse de participar da competição. Então são pontos ali que o Grêmio é histórico nesse sentido. Um pouco por falta de datas, né? Nosso campeonato, nosso calendário brasileiro, ele é muito apertado, né? Não, mas ele deixava de disputar essas competições muitas vezes para jogar amistosos contra o Aimoré. O Grêmio realmente não se interessava. O Grêmio, claro, é uma falta de visão. Eu não tô elogiando o Grêmio ou querendo exaltar. É uma falta de visão, porque hoje nós poderíamos ter uma Copa Interamericana no nosso hall de títulos, mas só que naquele período ali tinha dirigentes, até na verdade não pode nem ser uma questão de dirigente, como o Júnior citou, pode ser uma questão de datas, mas era um período que o Grêmio abriu mão de muitas competições ali e às vezes chegava na sorte em determinadas fases. Mas vamos pensar assim, o ano da Interamericana seria 96, campeão brasileiro. Valeu a pena. Não, com certeza valeu a pena. Mas eu digo assim, são competições que o Grêmio abriu mão. E isso, quando o Grêmio abre mão, quando qualquer clube abre mão de disputar uma competição, é que demonstra o seu absoluto desinteresse nela, né? Ah, sem dúvida. Seguindo então a ordem cronológica, para não estender demais. 93, temos mais um confronto pela Copa do Brasil. Primeiro confronto no Maracanã, em maio, dia 20 de maio, 4-3 Flamengo. Segundo confronto no Estádio Olímpico, 1-0 Grêmio. O Grêmio sai com a vaga. Posteriormente, chega a final e perde a final pro Cruzeiro. Esse jogo Cruzeiro, da Copa do Brasil... a pedra do sapato, né? Lembrando que nesse período o Renato Portaluppi jogava no Flamengo, né? Inclusive fez gol no Grêmio nessa disputa aí da Copa do Brasil 93. Mas aí não é o Renato Portaluppi, é o Renato Gaúcho, fique claro, né? O Renato de lá é o Renato Gaúcho, que o nosso é Portaluppi. Mas tem a segunda situação, né? Que foi em 95. E o Grêmio mandou o Flamengo pra casa de novo. Vamos chegar lá. Passamos mais alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro, disputa mais alguns confrontos. Em 94 ganha de 2-0, empata de 2-2 também pelo Campeonato Brasileiro. O longo ano de 94, onde o Grêmio foi o segundo clube do mundo em número de jogos. Chegamos em 95, Copa do Brasil. Mais um confronto, mais um mata-mata e mais uma vez o Grêmio passa pelo Flamengo. Alguém tem mais a detalhar? Detalhe que esse Flamengo contava com Sávio. Era o período da Libertadores, a segunda Libertadores, né? Período, inclusive, que o Grêmio revezou competições, ganhou o Campeonato Gaúcho com o Banguzinho. Quem não sabe que o Banguzinho foi o time misto, muitas vezes reserva do Grêmio, até time B, misturava com tudo que tinha ali, dependendo do adversário, né? Mas geralmente a maioria dos jogos era time reserva com alguns reforços de titulares, né? E foi um período ali que o Grêmio, disputando uma Libertadores, chega na final da Copa do Brasil de 95, perde pro Corinthians, mas era um período que, assim como 94, que foi um período que a gente teve muitos jogos, 95
também, a gente teve uma infinidade de partidas, inclusive até pela comentada anteriormente Supercopa Sul-Americana, né? Ah, sim, chegamos à semifinal dela, né? Sim. O detalhe para esse time do Flamengo de 95, um ataquezinho bem meia boca, né? Sávio e Romário. Ah, sim, quase nada. Ainda pelo ano de 95, né? mas até uma correção, em 95 a gente chegou nas quartas de final da Sul-Americana. Ah, perfeito. Da Supercopa. Seguindo então, 95 ainda temos um confronto pelo Campeonato Brasileiro, temos uma falecida Copa, a Copa dos Campeões Mundiais, onde o Flamengo ganha do Grêmio. Esse jogo, o Romário e o Fábio Baiano marcam a favor do Flamengo, o Fábio Baiano que posteriormente jogou no Grêmio. Aí, daí já passamos isso em 96, né? O jogo de 95 pela Copa dos Campeões, ele tem nada mais, nada menos do que Renato Portaluppi, agora Portaluppi, né? Pelo Grêmio. E ele dá um passe que lembra, assim, um pouco o passe do gol da Libertadores pro Jardel marcar de cabeça nessa Copa dos Campeões. Imagina só. Não, isso é inacreditável. O Grêmio tinha em campo, Adilson, Roger, Goiano, Carlos Miguel, Renato Portaluppi, Paulo Nunes e Jardel. E o técnico era o Mazzaropi. O Filipão se licenciou pra não ir nesse campeonato. Lembrando a história do Banguzinho, foi mais uma dessas fases, né? O Filipão não quis ir. Olha os nomes. Isso daqui nós pegamos ali de tirar uma semana inteira pra esperar o jogo. Porque, ó, a gente que nem o pessoal lá que sai bem gringo aqui fazer show e o pessoal fica 3 meses esperando na fila pra comprar o ingresso. É tipo isso. Isso aqui essa escalação é muito... O jogo foi em Brasília, no Distrito Federal, estádio Mané Garrincha, mais de 29 mil pessoas. Olha, impressionante. O Jardel marca os 2 gols, o primeiro aos 26, o segundo aos 33 do primeiro tempo. Um deles com assistência de Renato Portaluppi. Gravem, Portaluppi. Não falei nada de Renato Gaúcho. Eu queria entrar na conversa desse jogo, porque eu fiquei pensando aqui mentalmente os períodos, né, de cada jogador. E você pega ali, Renato Portaluppi jogou no clube, começou acho que em 82, né, ele joga 83, ganha Mundial, ganha Libertadores, Mundial, 84, 85 acho que ele saiu do Grêmio, né? Não, 86 ele joga pelo Grêmio ainda. 86? 87 ele vai pro Flamengo. Daí nós temos ali o Mazzaropi, que jogou 89 também, aquela Copa do Brasil que nós falamos. Nós temos ali o Carlos Miguel, que jogou 93, jogou 94. E nós estamos falando em 95 no Portaluppi, que tinha jogado o Mundial em 83, né? A gente pega aí 2 décadas de jogadores praticamente e coloca no mesmo jogo, né? Isso aqui pra torcedor é quase um jogo festivo mesmo, de despedida de atletas, alguma coisa assim, né? Jogo das estrelas. Jogo das estrelas. Seguindo então ainda, após a Copa dos Campeões, chegamos então ao ano de 97, onde temos um confronto nada mais nada menos do que na final da Copa do Brasil. Estádio Olímpico, 0-0, Dinho expulso e impedido de jogar a segunda partida. Mas, chamando agora nosso gol do dia, temos o Carlos Miguel e o João Antônio que fizeram o que quiseram no meio campo do Flamengo. O Grêmio sai ganhando, o gol do João Antônio, o Flamengo vira e o gol do dia é agora com o Carlos Miguel. Luciano, tocando a bola para o Tacírio, vai o Grêmio inteiro para o ataque, tentou jogar na frente, cortou Evandro, voltou para o Miguel para o Tacírio, para o Roger, tá valendo, pode estar pintando agora o gol do Grêmio, lá vai Roger, cruzou o rasteiro, Miguel atirou, gol! Gol do Grêmio! Há exatamente 11 horas 17 minutos, 11h17 da noite, desse histórico 22 de maio de 1997, a 35 minutos, portanto faltando 10 minutos para terminar a partida. Esse é o gol do tricampeonato brasileiro da Copa do Brasil, esse é o tricampeonato da Copa do Brasil, esse é o Grêmio, é o Exército de Ferro. Eu disse, o Exército de Ferro, eu sabia, o torcedor sabia, a Gaúcha contava, a Gaúcha ouvia o torcedor, ele dizia que o gol ia chegar e chegou. Repita comigo, torcedor, faça uma festa, grite comigo, atenção, 1, 2, 3, grite aí, o nome do gol é Carlos Miguel, o Grêmio é tricampeão da Copa do Brasil. Tem que destacar nesse jogo da Copa do Brasil de 97 o público, né? Porque isso é uma coisa que eu sei que hoje tem toda uma questão de segurança nos estádios, né? Mas quando a gente falou do jogo de 1982, final do Brasileiro, são 138 mil pessoas no estádio do Maracanã. Em 97, nessa final de Copa do Brasil, são 95.125 pessoas o público do jogo. Então uma coisa assim gente, que cara, é inimaginável, né? Se você pegar hoje estádios a nível mundial, o Camp Nou em Barcelona
Barcelona, ele recebe 95 mil pessoas sentadas, né? Só que hoje nos estádios brasileiros, acho que tem um limite aí, acho que fica na casa dos 60, 65 mil, os estádios que podem receber a maior público. Continua sendo o Maracanã, o que tem mais espaço, mas reduz o número que chegava em 30%. É outra realidade, com certeza, mas é muita gente, 95 mil pessoas. Qualquer final nos anos 80 e 90 no Rio de Janeiro era mais de 100 mil pessoas. Até a final aquela do Botafogo com Juventude, acho que deu próximo a 100 mil, né? 100 mil pessoas, eu vi relatos do Carlos Miguel, que ele fala assim, ó, que o Flamengo vira a partida com o Romário, né? E aquela pressão, daí, quando o Flamengo empata, o Grêmio ainda é campeão. Quando o Flamengo vira, o Flamengo é campeão. E aquela torcida, eu tô maluco. E ele faz o gol aos 79 ali, pertinho do final, e ele silencia. Ele acha que na verdade que não valeu o gol, porque tá todo mundo em silêncio, ninguém comemorou, porque ele faz no gol que é oposto a onde tá a torcida do Grêmio, sabe? É muito interessante esse relato, procurar Carlos Miguel contando a história do gol, é isso. E ele acha que ninguém comemorou o gol dele. Não, e olha, interessante, né? Calou 95 mil pessoas. É por isso que a gente é odiado no Brasil. É por isso. 95 mil pessoas tristes. Eu acredito que devia ter uns 1.000 gremistas lá, 2.000 gremistas. Não, eu já gosto de aumentar, era 95 mil flamenguistas chorando. E o Grêmio campeão. Não, mas tinha muito gremista, inclusive, fazendo um comentário aí sobre o período, eles gritavam, eu tô maluco, e a torcida do Grêmio no final respondeu, eu sou gaúcho, e começou a cantar enlouquecidamente, que era campeão. O São Paulo, se eu não tô enganado, nas pesquisas de torcida, eu acho que ele deve estar em terceiro ou quarto lugar. Eu imagino que até terceiro lugar ele seja em torcida, né? Terceiro. Então, ele é a terceira maior torcida, é Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco e Grêmio. Então deixa eu fazer uma observação. A torcida número 3 aí que você falou, em 1981 nós calamos o Morumbi, né? Cícero Pompeu de Toledo, gol do Baltazar, 1-0, Grêmio campeão brasileiro. Em 1997 nós calamos o Maracanã, 95 mil pessoas, o público, Grêmio 2-2, campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, maior torcida do Brasil, né? Ou a segunda. E a torcida do Corinthians foi calada em 2001, né? No tetracampeonato da Copa do Brasil. Então, se você pegar os 3 clubes que tem mais torcida no Brasil, o Grêmio fez o crime, né? E ganhou títulos importantes aí ao longo dessas últimas décadas. Olha, Maicon, desculpa o comentário, vamos dizer assim, rebatendo, mas é um pouco óbvio, né? É o Grêmio. É o que se espera. Não, e o pior não é isso. Tu pega essa lista aí e tu desce essa lista de maiores torcidas e tu vai pegar todos. A gente calou o Palmeiras em 95, a gente calou o Vasco em diversas oportunidades, Vasco inclusive que dos clubes do Rio de Janeiro tem um dos piores retrospectos em relação ao Grêmio. Em 90 o Grêmio ganhou inclusive a Supercopa do Brasil contra o Vasco. Então o Grêmio na verdade é especialista em calar torcidas adversárias. Seguindo então, após a Copa do Brasil de 97, temos um amistoso onde o Flamengo ganha o Grêmio, alguns jogos do Brasileiro e aonde eu quero chegar, que é a Copa Mercosul, onde o Flamengo tira o Grêmio nos pênaltis. Alguém lembra desse jogo? Posso fazer um comentário antes? Mas comente! Jogo de 1999, Campeonato Brasileiro, pleno Maracanã, o Flamengo ainda lambendo as feridas aí do título de 97 que nós roubamos deles em pleno Maracanã. 99 Maracanã, a mesma cena se repete. Um dos piores times do Grêmio, agora é uma questão de sinceridade como torcedor, né? Time de 99 pra mim é um dos piores Grêmios que eu vi jogar. E o Grêmio foi no Maracanã e ganhou de 4-3 do Flamengo, um jogaço também. O ataque do Flamengo tinha Romário. Com o high trick do Zé Alcino, cara. Acredita? Então tá, seguindo a Mercosul, o Flamengo tira o Grêmio nos pênaltis. Que assim, é só pra mim recapitular um pouquinho o que era 2001. 2001 nós tínhamos um bom time, né? Um time tinha sido campeão da Copa do Brasil já nessa altura. Esse jogo aí foi em novembro, na Mercosul. Eu tinha uma expectativa muito grande que o Grêmio seria campeão daquela Copa Mercosul. Nós estávamos fazendo uma boa campanha, a gente tinha ganhado do Palmeiras, tinha sido bem convincente a vitória contra o Palmeiras na primeira fase. E quando a gente chegou nessa fase decisiva, o primeiro jogo no Maracanã, a gente tava perdendo de 2-0. Deixa eu só abrir aqui pra E a gente arrancou um empate, né? Muito interessante esse jogo aí. Nós empatamos com o Anderson Polga e com o gol do Fábio Baiano já no finalzinho do segundo tempo. Fábio Baiano, a lei do ex, né? Só ressaltando. Sim, com certeza. No jogo da volta, em Porto Alegre, eu tinha plena certeza de que o Grêmio, pelo menos um gol no Flamengo, ele ia fazer naquele jogo. E aquele jogo foi amarrado, e não saiu o gol o jogo todo, terminou 0-0, e daí aquela coisa, né? O Grêmio nos pênaltis é meio complicado. Foi pros pênaltis
aquele jogo da Mercosul, eu posso dizer que é um campeonato que, se o Grêmio passa, era o São Lourenço na final, mas o São Lourenço, aquele São Lourenço, não tinha a tradição que hoje já tem, né, por ter ganhado o Libertadores, o time era um time arrumado, mas eu tenho certeza que se o Grêmio tivesse passado aquele Flamengo, o Grêmio teria sido campeão da Copa Mercosul de 2001. Ele, na verdade, o que a torcida e até a mídia especializada comenta é que o Flamengo perdeu aquele título para ele mesmo. E, na verdade, se a gente analisar e pega o período de 2001, é um período, inclusive, que o Grêmio tem essas questões. O Grêmio, na verdade, iniciando aí a causa do Grêmio, que a gente comentou lá no início do podcast, a causa do Grêmio ali fazer dívidas e ter todo aquele período de dificuldade econômica ali a partir de 2003, é justamente porque nesse período 2001, 2000 aí, estava se iniciando esse processo da construção de um Grêmio multimilionário. E esse Grêmio estava disputando diversas competições, e uma delas era a Copa Mercosul. Mas eu acho que das competições de segundo escalão que o Grêmio disputou ao longo da sua história, foi a que mais ele deu interesse, né, dentro de todas as competições que ele participou dentro desse período. Paramos na semifinal dessa Copa Mercosul, e daí na final o Flamengo perdeu o título pro São Lourenço, inclusive nos pênaltis também, foi 0-0 o primeiro jogo. Só que ele perde esse título em 2002, né? O campeonato não acaba em 2001, acaba só em 2002. Bem Sim, lembrado. E olha que azar do Grêmio, né? Pra ver que às vezes a próprio regulamento, o critério aí não ajuda dentro do período histórico. Se valesse o que sempre vale na maioria das competições, gol fora, o gol qualificado, estaria o Grêmio na final. Hoje não temos gol fora de novo na Copa do Brasil, né? Não tem, mas dentro do período histórico ali, se tu pegar a maioria dos anos de edições da maioria das competições de mata-mata, quase todas elas sem gol qualificado. E inclusive, dentro da Supercopa, o Grêmio tem ali períodos em que o gol qualificado teria ajudado o clube a se classificar em alguns mata-matas ali, e acabou perdendo por não ter o gol qualificado. Seguindo então, mais alguns jogos de Campeonato Brasileiro. Chegamos ao ano de 2004, onde o Flamengo tira o Grêmio da Copa do Brasil. Em 2004 foi o pior ano, acho que um dos piores anos da história do Grêmio, e nós até que não fizemos tão ruim na Copa do Brasil, né? Foi as quartas de final em 2004, que nós caímos pro Flamengo. O Grêmio foi, nesse período aí, até em Libertadores o Grêmio não fez feio. O único problema foi o Campeonato Brasileiro mesmo. 2009, 6 de dezembro de 2009. Lembram do tal Banguzinho que a gente falou anteriormente? Esse é um caso. Banguzinho do Grêmio vai ao Rio de Janeiro pra jogar contra o Flamengo. Eu lembro que quando o Robertson marcou 1-0, o Grêmio sai ganhando essa partida, a única coisa que eu queria era matar o Robertson nesse momento. Por quê? Pra quem não lembra, o Inter estava sendo campeão brasileiro com esse gol. O Inter que esse ano foi muito bem, né? Foi às finais da Copa do Brasil, perdendo pro Corinthians, e tava lá brigando palmo a palmo com o Flamengo, que fez um segundo turno memoroso do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que contava nessa época com o Imperador. E o Grêmio faz 1-0 com o Robertson, e eu queria matar o Robertson. Mas, segundo tempo, acaba a virada ali, Flamengo campeão, taça no armário, rubro-negro. Só um detalhe ali, o Robertson fez o gol pro Grêmio aos 21 do primeiro tempo, e aos 29 o David empatou pro Flamengo. Tem um vídeo aí que circula na internet, que é uma declaração do Douglas Costa, que era o nosso meio-campista à época, e ele diz que no intervalo os jogadores conversaram no vestiário que o Inter estava sendo campeão com esse resultado, e pelo que ele falou, eles deram uma afrouxada no segundo tempo pro Flamengo cumprir o resultado ali, ser campeão, e o Inter perdeu o título. Que maldade, né? Porque a torcida do Inter tava gritando, gol do Grêmio, feliz, fazendo festa. Eu gosto de um vídeo que circula na internet, que é a torcida do Grêmio respondendo o ano posterior, que é: vocês torcerão pro Grêmio, vocês torcerão. Essa música da geral. Mas é verdade histórica, ninguém muda, né? Mas entra dentro da questão da rivalidade, mas que passaram dos limites ali, comemorando, pulando, gritando vai Grêmio e tudo mais. Isso aí tem vídeo, ninguém pode mentir. E o gol Salvador saiu aos 24 do segundo tempo, gol de zagueiro. Ronaldo Angelim subiu no escanteio, né? E fez o gol. Baita zagueiro. Subiu com toda aquela marcação de ninguém nas costas. Não tinha ninguém e meteu pros fundos da rede do Marcelo Groy, aos 24 do segundo tempo. Lembrando que o técnico do Grêmio até então era Renato Portaluppi, mas ele não quis viajar e mandou o Rospide no lugar. Vocês lembram disso? Sim, o Rospide, que inclusive depois foi chamado ali, que queriam que ele fosse técnico do Grêmio, porque tinha um retrospecto bom e tudo. E olha que interessante, né? Marcelo Groy era o nosso goleiro, o nosso zagueiro era Mário Fernandes, e nós tínhamos aí o Douglas Costa, né? 2 jogadores que disputaram em Copa do Mundo. Sim, lógico, mas disputaram
Copa do Mundo quase 10 anos depois, né? Eles estavam no início da carreira. Eu acho que de Grêmio e Flamengo, quem tinha pra destacar até o momento é isso. Não. Tem 2011. Que é isso? Não esqueça. Vamos lá, então. Não. Eu quero substituição nesse momento do mediador. O mediador esqueceu de um jogo que eu quero que o Maicon comente. Então tá. Vamos lá. Para que o público entenda. Sai o mediador Júnior e entra O mediador Maicon agora. Vai fazer a ordem do negócio. Pessoal, dia 30 de outubro de 2011, Estádio Olímpico, Campeonato Brasileiro, Grêmio e Flamengo. Meses antes, lembrei. Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho para o mundo, para nós, Ronaldinho. Ronaldinho foi fazer a sua estreia contra o Grêmio. Depois de ter jogado no Grêmio lá 98, 99, 2000, 2001, saído como nós já sabemos, ele foi fazer a sua estreia contra o Grêmio em 2011. E o Grêmio jogou contra o Flamengo, saiu perdendo. Nós saímos perdendo aquele jogo por 2-0. E no segundo tempo, na verdade no finzinho do primeiro tempo, o André Lima fez um gol, né? A gente virou o primeiro tempo com 2-1. E no segundo tempo, o Grêmio foi avassalador, fez 3 gols e o Grêmio fechou aquele jogo com 4-2 sobre o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho. Comente, Diego. Jogo histórico. Não, e o engraçado desse jogo é que tinha a ideia da revanche, a torcida tava pronta, era clima de guerra, todo mundo querendo a cabeça do Ronaldinho, e aí começa tomando 2-0, a torcida não abandona, o time não larga, e começa a reação, e a torcida vai ao delírio. Esse é sem dúvida um top 5 dos jogos da história. Olha que tem jogos que tem título aqui, hein? Mas esse aqui tá no top 5 maiores jogos do clássico contra o Flamengo. Porque na verdade é muito acima de título, né? Mais uma vingança da torcida, ou uma justiça, né? Porque o Grêmio foi muito injustiçado na história, Grêmio e Ronaldinho. Não, interessante. Casa mata do Grêmio conta com Celso Roth. O técnico que dizia que o Itaqui era melhor que o Ronaldinho, né, cara? Olha, ele tava certo no fim das contas, ó. Itaqui, que pra quem não sabe, é uma franquia de jogadores que tem no Rio Grande do Sul, né? Nunca vi como tem Itaqui nesse Rio Grande do Sul. Mas no fim das contas ali, o Itaqui não saiu pela porta dos fundos do Grêmio, né? Não, jamais. Itaqui é isso aí. Celso e Roth. Depois disso aí não teve. Aí sim, agora nós podemos trazer o mediador de volta, depois dessa furada dele. E aí dizer que realmente depois dali a gente não teve nenhum confronto assim mais destacado dentro do clássico. 2011, Celso Roth era nosso treinador. Foi contratado pelo Grêmio também porque ele deu em 2010 uma das maiores alegrias pro Grêmio, né? Porque final do ano de 2010, vocês lembram o que aconteceu, né? Mazembe's Day fez o crime pra cima do Internacional. E em 2011 o Celso Roth veio pro Grêmio e conseguiu fazer a nossa vingança contra Ronaldinho Gaúcho. Já valeu. Quase que vale calçada da fama, né? Eu acho. Na verdade, pra ele e pro Pífero. Membros honorários da calçada da fama do Grêmio. Eu acho, já devia ter sido feito já. Eu acho que a estátua do Renato pode esperar e fazer a estátua do Pífero e do Celso Roth. Imagina o bigodão lá. Pessoal, então assim, seguindo, tivemos mais alguns jogos de brasileiro, Copa Primeira Liga, que foi uma Copa que não deu muito certo, e chegamos então ao fim do podcast, né? Este foi o Grêmio versus Flamengo, um podcast para relembrar um pouco da história da maior torcida do Brasil contra a melhor torcida do Brasil, que é a Tricolor. Valeu, pessoal. Obrigado quem nos ouviu até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. E não esqueça, nosso site é gremiopedia.com. Acesse lá. Abraço. Pessoal, um abraço para todo mundo aí. Quem gostou, dá um joinha, compartilha. Nós estamos aí iniciando esse projeto do podcast e contamos com a torcida do Grêmio aí para fazer esse projeto ir longe. Isso aí, pessoal. Lembre sempre gremiopedia.com e lembrando que o podcast, o melhor é sempre o próximo, nunca o que você acabou de ouvir. Até mais.